Buenas amigos, bem-vindos a mais um vídeo nesse meu canal. Meu nome é Henrico e esse é meu canal pessoal aqui no YouTube, onde eu exponho as minhas ideias, as coisas que eu já fiz na vida, as coisas que eu penso, as minhas viagens para mais de 40 países diferentes, enfim, muita coisa, ideias de âmbito profissional, ideias de âmbito filosófico. E hoje não é diferente, eu quero conversar com você sobre por que é bom acreditar em Deus, mesmo que você tenha certeza absoluta que Deus não exista. Que eu quero provar pra você que com argumentos lógicos, né, que acreditar em Deus é uma boa. E não se preocupa, não vou começar a citar passagem de Bíblia nem nada. Eu quero te mostrar que só mesmo a lógica, né, de acreditar em Deus é uma coisa boa para a sua vida e pode te fazer uma pessoa muito mais feliz. Vamos começar então. Eu quero citar um argumento já bem conhecido, bem famoso, que é o argumento de Pascal, né, que se chama na verdade a aposta de Pascal. Esse argumento consiste em dizer assim: se Deus existe e eu acredito, tudo certo, né? Se Deus existe e eu não acredito, daí você tem um problema. Se Deus não existe e eu acredito, também não vai mudar nada. Se Deus não existe e eu não acredito, também não muda nada. Ou seja, na verdade você só tem ganhos em acreditar em Deus por si só. É claro que esse argumento não leva em consideração vários outros aspectos, mas é só uma maneira de eu poder começar a introduzir isso para você. O segundo argumento que eu gostaria de trazer é que acreditar em Deus é uma coisa que faz bem, sabe? É uma coisa que já comprovadamente é uma coisa que torna as pessoas mais felizes. E na verdade assim, eu quero até trazer um relato pessoal assim, de como eu passei a acreditar em Deus com mais certeza, mas aguenta aí que eu já conto essa história. Partindo do básico agora, tá? Nós somos seres naturalmente religiosos. E por que isso? Se você pegar duas crianças, dois bebês, e abandonar esses bebês numa ilha deserta, e digamos que houvesse um milagre que eles não morressem por qualquer causa nesse tempo, quando eles crescessem, naturalmente eles se tornariam pessoas religiosas. Na verdade, assim, a religião é uma coisa que surgiu em todas, mas em todas as comunidades, todas as tribos, todas as experiências humanas, sempre houve uma religião, sempre houve uma tentativa das pessoas explicar, né, as coisas que não conseguiam ser explicadas, e enfim, então se pode dizer por aí que acreditar em Deus é uma coisa que é natural da essência humana. E por ser uma coisa natural da essência humana, é uma coisa também que nos faz bem, é uma coisa que nos traz calma, que nos traz felicidade, assim, sabe? Eu não tô querendo dizer, assim, que se Deus existe ou não existe. Esse não é o questionamento de hoje. Eu tô querendo falar que independente de existir ou não existir, é uma coisa que é boa, é uma coisa que te traz mais ganhos, e se você tiver errado não vai mudar nenhuma. Então, assim, não tem porquê você não acreditar, assim, você não vai estar perdendo em nada se você não acreditar em Deus. E é claro, se você realmente assim tem muita, mas muita convicção de que Deus não existe, você não consegue acreditar em Deus, bom, isso daí já é um outro tópico para ser discutido, mas também existem bons argumentos para você pensar nessa possibilidade. De fato, assim, a religião é uma coisa que tem a cultura criou a sua, tem, mesmo dentro de uma religião existem várias ramificações. Por exemplo, no cristianismo você tem protestantes, tem os católicos, tem um monte de variações, assim, e dentro de outras religiões também tem muitas variações, mas a grande questão é que foi comprovado já que pessoas que acreditam em Deus, independente assim da ramificação e tudo, elas são pessoas mais felizes. Isso aí por aí já devia ser assim o básico para você acreditar, porque assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Na verdade, assim, a gente nunca vai ter certeza absoluta que Deus não existe, sabe? Se você for desse argumento de que Deus não existe, você nunca vai ter essa certeza. Então não vai mudar absolutamente nada, mas nada, nada mesmo você não acreditar. E se você for uma pessoa que acredita em Deus, existem várias coisas assim que te podem indicar, assim, te dar uma ideia de que Deus existe. Mas isso também é um assunto muito amplo. Eu posso falar só do meu caso pessoal. Eu já fui uma pessoa que já acreditou, já desacreditou, já acreditou com ressalvas, já acreditou em um monte de coisa diferente. E é uma coisa que eu penso muito, na verdade. Eu perco muito tempo da minha vida pensando se existe alguma coisa, se não existe. Olha, eu sou uma pessoa que estou sempre me questionando. E eu acho ótimo você se questionar. Você tem que se questionar, porque é uma burrice você aceitar
tudo de pronto, assim. Mas eu posso comentar a minha experiência pessoal de como eu passei a acreditar em Deus. Hoje em dia, eu frequento uma igreja luterana aqui na minha cidade. Estou muito feliz, acho que me faz muito bem, me traz muita paz, me traz alegria. O que eu posso comentar é a minha experiência pessoal, de como eu me tornei cristão, como eu me tornei uma pessoa que crê em Deus, assim. Isso começou, por incrível que pareça, há mais de 15 anos atrás, quando eu morava na Austrália. Eu estava indo para a Austrália e na minha frente no avião tinha dois caras que tinham a minha idade na época, e também tem hoje, né, porque a gente cresceu. Mas enfim, tinham dois caras na minha frente. E esses caras estavam indo para Nova Zelândia, que o avião ia parar primeiro na Nova Zelândia e depois ia para a Austrália, né? E eu peguei contato desses caras no avião. Eles me passaram o contato deles. Enfim, posteriormente eu tive um problema com o meu visto na Austrália e precisei muito sair correndo da Austrália e ir para outro país para poder trocar de visto. Assim eu poderia ser estudante, ter uma carga maior de trabalho, várias coisas. Eu fui para Nova Zelândia, mas eu tinha feito um acordo com meus pais, assim, que eu ficaria na Austrália me bancando, não ia pedir dinheiro para eles, e se eu tivesse que pedir dinheiro, seria só para voltar. Então eu sabia, assim, que eu não podia pedir para mais de um mês, e eu tava indo para Nova Zelândia para trocar de visto, e eu me lembrei desses caras que eu conheci no avião. Pensei, aqueles caras lá do avião, vou perguntar para eles se conhecem um lugar mais barato para mim ficar e tudo. E para minha surpresa, a gente mal se conhecia. Esses dois me hospedaram de graça na casa deles, lá na Nova Zelândia. Na verdade, eu cheguei em Auckland, que é bem no norte da Nova Zelândia, e eles moravam lá embaixo, em Queenstown. Eu ainda, mesmo assim, precisava dar um jeito de chegar lá na cidade deles, em Queenstown. Mas, enfim, a gente tá viajando, a gente sempre dá um jeito. Eu cheguei lá em Auckland e tive uma sorte, assim, que eu não acredito que nada é por acaso. Você assistiu meu vídeo lá do amigo tibetano, você já deve ter visto que eu falei sobre isso. Mas quando eu tava em Auckland, eu encontrei uma galera assim europeia que tava viajando e eles estavam para pegar um ônibus, que era um ônibus de turismo assim, que fazia várias aventuras, várias coisas legais, mas era absurdamente caro. E eu lembro que eu não tinha esse dinheiro e o ônibus estava saindo em 15 minutos. E então uma guria que estava no outro quarto assim chegou e falou assim: aconteceu um negócio com a minha família na Europa, vou ter que voltar. E ela tinha um ingresso para entrar nesse ônibus que ia, coincidentemente, que na verdade não é coincidência eu acho, ia exatamente para Queenstown, lá no sul da Nova Zelândia, né? E eu não tinha quase nada de dinheiro, assim, mas eu lembro que eu peguei e ofereci para ela: eu tenho só isso aqui. Era tipo $30, assim, e essa passagem de ônibus era 180, $200. Eu não me lembro agora de valores, mas era uma coisa... Inclusive, assim, não quero mudar de assunto, mas esse ônibus é muito legal, se chama Kiwi Experience. E, bom, procure as imagens, você vai achar, assim, que é uma coisa fantástica. Mas voltando para a história, aconteceram várias coincidências nessa viagem, assim, que foram meio que me direcionando, e as coisas deram muito certo até eu chegar na casa desses guris que me acolheram de graça lá. E eu fiquei muito surpreso com o estilo de vida deles. Eles trabalhavam na igreja local e ajudavam várias pessoas, assim, eles eram pessoas muito leves, sabe? A gente tocava música junto. Eles tinham um negócio também que eles não se cobravam coisas um do outro financeiramente. Tipo, eles não tinham muito dinheiro para gastar, mas um fazia o supermercado, eles não dividiam exatamente, da outra hora o outro fazia. Eles mantinham as coisas assim de uma maneira muito leve. Tudo era muito leve assim junto com eles. E eu percebia que, sei lá, tinha alguma coisa que era da essência assim deles. Eu gostei bastante. E posteriormente descobri que eles pertenciam a uma igreja evangélica lá na Nova Zelândia. Inclusive, a minha primeira Bíblia que eu ganhei na vida, né, foi um presente desse dia que eu fui na igreja com eles. Eu estava visitando e, mais uma vez, coincidentemente, mas não coincidentemente, foi o dia que chegou as Bíblias do Brasil. Então veio uma caixa gigante e eu fui presenteado com uma. Mas o tempo passou-se 15 anos, eu meio que esqueci um pouco dessa história. E agora comecei aos poucos assim, ir numa igreja aqui com outra, com os amigos, assim, igreja batista em Porto Alegre. Comecei a encontrar pessoas que pensam mais ou menos a mesma coisa que eu, assim. Mas teve um dia que foi muito, muito marcante na minha vida, que eu fui num café em Porto Alegre. Era um dia que era meio feriado, tá meio fechado. E eu vi uma galera conversando assim, e eu entrei meio que na conversa, não sei como também. E acontecia que um desses caras que tava lá nesse café, que inclusive é o Williams and Sons em Porto Alegre, se você conhece, um deles era um pastor, né?
E eu comecei a contar por que eu tinha escolhido morar em Nova Petrópolis, aqui na região serrana do Rio Grande do Sul. Falei das pesquisas que eu tinha lido de Harvard, falando sobre felicidade, sobre propósito, sobre senso de comunidade. E aí, sobre estar perto da natureza também é uma coisa importante. E eu comecei a contar todas essas coisas que eu buscava numa cidade. E o pastor chegou pra mim e falou: mas por que tu quer essas coisas? E eu falei: porque fazem bem, são coisas que fazem bem para as pessoas, né? Comprovadamente, essa comunidade, isso. E aí ele me indagou o seguinte: e por que tu acha que essas coisas fazem bem para o ser humano? Isso foi uma questão que, embora pareça bem simples assim, foi uma coisa que me pegou, porque eu fiquei pensando, realmente, por que o que faz bem pra gente realmente faz bem? E aí, depois de muita reflexão, assim, eu cheguei à conclusão de que era Deus. E assim, além das coisas que fazem bem pra gente, tipo viver com senso de comunidade, viver perto da natureza, ter boas relações, e além de tudo isso que fazia bem pra gente, comprovadamente fazia bem pra gente, eu descobri que acreditar em Deus também é uma coisa que faz bem pra gente. E existem, inclusive, pesquisas que pesquisam sobre isso. Eu cheguei à conclusão, então, que tudo que faz bem, tudo que o ser humano precisa, na verdade, está conectado com os valores de Deus. E por isso eu me converti. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro também é que, como eu falei no outro vídeo que meu pai havia me dito, tudo que é demais faz mal. E inclusive isso, se você se apegar a detalhes, porque eu acho que a minha vertente está certa, ou a minha religião está certa nesse ponto, são coisas que mais nos dividem do que nos juntam, sabe? São coisas que mais nos afastam do que nos aproximam. E Jesus, como se sabe, né, era uma pessoa que queria aproximar as pessoas. Jesus não ia ficar perdendo tempo com bobagens assim, que não agregam assim a nossa união, sabe? Só nos separam. Então, a minha mensagem que eu quero dizer, na verdade eu queria terminar dizendo, né, é que eu me considero luterano hoje. Pra mim, assim, entre as coisas que eu olhei, talvez a vertente que mais eu acho que faz sentido, por vários motivos. Eu poderia fazer um vídeo falando por que eu escolhi ser luterano, além do fato daqui estar numa cidade alemã, né, e a maior parte das pessoas serem luteranas. Mas enfim, mas eu acho que não vem ao caso. Eu acho assim que Deus quer só nos unir, ela quer que a gente pense num coletivo, nas pessoas. Eu quero dizer que acreditar em Deus, de modo geral, é uma coisa que faz bem. E isso está comprovado. Gente, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado por mais essa visualização, mais essa interação nesse meu humilde canal. E é isso, tamo junto, até daqui a 2 dias.